Colocação de viés, uma das técnicas da costura criativa. E se você é uma daquelas pessoas que evita projetos onde vai viés, não se sinta mal, porque você não está sozinha. Faça sempre uma costurinha em volta antes de aplicar o viés. Nunca começa a aplicação do seu viés no canto da sua peça. Pega a medida que você quer da sua borda de viés, multiplica por 4 e soma meio centímetro de reserva. Olá, eu sou a Van Souza, proprietária do Ateliê Baby Art e a sua professora de costura criativa também. O viés ele não precisa ser algo complicado, mas ele tem aí os seus segredinhos, e o meu objetivo aqui com esse vídeo é te mostrar, né, e falar para vocês quais são esses segredinhos para a gente colocar um viés, né, que você olha e fala, uau, ficou realmente bom, né, de forma aí profissional, sem muita complicação. Quero que você termine o vídeo com o pensamento de que o viés não é tão complicado assim, beleza? Agora, quero te pedir para já apertar o coraçãozinho aqui desse vídeo, porque eu tenho certeza que você vai gostar do vídeo. Eu vou mostrar primeiro como aplicar o viés numa peça assim, que é reta e tem pontas, né? Como que a gente faz para deixar o viés aqui nas pontinhas de forma bem bonita e perfeita. E depois eu vou mostrar como aplicar o viés numa peça com um formato diferente, pode ser oval, pode ser redondo, né? Algum formato, de repente, que a sua peça tenha que não seja reto e com pontas. E aí eu vou mostrar para vocês o que a gente precisa fazer de diferente quando as peças ou é reta ou é redonda. Vocês vão entender direitinho qual a diferença. Beleza! O primeiro segredo e a primeira coisa que você precisa saber é qual o tipo de viés ideal para o seu projeto. Isso porque tem alguns tipos diferentes de viés e para quem está começando, né, pode aí ficar na dúvida de qual comprar. A gente tem a opção de trabalhar com o viés pronto ou fazer o nosso próprio viés. E como tudo, gente, tem vantagens e desvantagens. Quando a gente está trabalhando com viés que a gente mesmo faz, a gente tem a grande vantagem, na minha opinião, eu acho que é uma grande vantagem, de trabalhar com o tecido que você está trabalhando no enxoval, na sua peça, fica combinando e fica com um acabamento muito, muito bonito. Por outro lado, a gente tem que fazer o viés, né? A gente tem que cortar, tira, dependendo da sua peça, tem que ser enviesado, então dá ali um pouquinho de trabalho. Em outra partida, né, a gente pode optar também pelo viés pronto, que a gente compra na loja, e ele já vem aí pronto. Temos a questão das cores, né, que apesar de muitas lojas de armarinhos grandes, você encontra viés de muitas cores, inclusive estampados bem bonitinhos, a gente já encontra, então tem aí uma boa variedade, mas às vezes não é exatamente na cor, né, do seu produto, mas tem a vantagem do produto já estar pronto e facilita, sem falar que esse material aqui, ele é um pouco mais durinho, né, do que o próprio tecido, então ele é sim mais fácil de aplicar, na minha opinião. Quando a gente opta por viés pronto, você vai na loja e você vai se deparar com alguns modelos diferentes. Você vai encontrar um modelo que é de cetim, e ele é bem delicado, mais fininho. Esse viés, ele é bastante usado para confecção de roupa, para acabamentos internos, para itens bem delicadinhos e pequenininhos. De repente até bordinhas de fraldas, né? Quando você está trabalhando com tecidos bem delicados, você pode usar o de cetim. Aí a gente pula para um outro viés, que é o viés que eu chamo de padrão, porque ele é o mais comum, né? Que é esse aqui que eu tô. Ele é feito de um material de algodão e ele tem as bordinhas, ó, já viradas aqui para dentro para evitar que desfie. E um outro tipo diferente de viés é o boneon. Diferente, na verdade, do tradicional de algodão, esse aqui ele é feito de poliéster e ele é muito utilizado para confecção de bolsas, carteiras, aqueles projetos que a gente faz
com PVC, materiais sintéticos. Ele se molda muito bem e ele é muito mais fácil de você aplicar, simplesmente pelo fato dele não ter as bordinhas viradas para dentro, tá? Ele é simplesmente como se fosse uma fita contínua, dobrada, já vincada aqui, dobrada ao meio. E aí você vai só aplicar, deixa eu pegar a peça aqui, ó. Você vai só pegar a sua peça, abraçar o boneon aqui na sua peça, ó, e vai passar uma única costura, prendendo os dois lados, o que é um pouco diferente com esse aqui, onde a gente precisa fazer duas costuras, que eu vou mostrar mais pra frente para vocês. Então, assim, resumindo, tipos de viés. O de cetim e fininho, mais indicado para confecção de roupas, acabamentos internos, né, de roupas, coisas delicadas, tecidos fininhos. O boneon, muito utilizado para confecção de peças de sintético, PVC, bolsas, carteiras. E todos os outros projetos, o de algodão é o mais comum. Beleza, já sabemos qual o tipo do viés, mas você pode estar se perguntando, Van, mas tem tamanhos diferentes, né? Já vi na loja alguns tamanhos diferentes, qual que é o ideal, qual que é a medida certa para eu cortar essa tira caso eu queira fazer aí o meu próprio viés. Então vamos lá, não é complicado. O viés em geral, ele é de 12 milímetros, 25 milímetros ou 35 milímetros. Essas três medidas são as padrões que você vai encontrar aí na loja. E o que é essa medida, né? Esse aqui, por exemplo, é 25 milímetros, que é o mais comum, e é considerado esse tamanho aqui. Quando você compra o viés, ele vem assim, e aqui é 25 milímetros, que é 2,5 cm, tá? Ele fechadinho aqui, tá? Aqui a gente ainda vai virar ele no meio, ó, quando a gente estiver trabalhando com ele. E, na verdade, na nossa peça, a bordinha vai ser deste tamanho, ou seja, é metade de 25 milímetros. Quando você trabalha com de 12 milímetros, que é o de cetim, ou até esse aqui de algodão também tem no fininho de 12 milímetros, você pode trabalhar quando você estiver, de novo, trabalhando com peças delicadas, né, acabamentos de roupa, peças, fraldinha, coisas que são camadas fininhas de tecido. Aqui, por exemplo, ó, eu fiz esse acabamento dessa lembrancinha, utilizando o viés de algodão mesmo, esse aqui, porém no fininho de 12 milímetros, tá? Vale só uma ressalva aqui, caso você nunca tenha aplicado o viés ou esteja ainda com um pouquinho de dificuldade, eu te aconselho a ir com o de 25 milímetros ou até o de 35 para você treinar, porque esse fininho você precisa ter um pouquinho aí mais de habilidade na máquina para conseguir aplicar ele, que ele é um pouco mais difícil, beleza? E a mesma coisa acontece com o de 35 milímetros. Eu não tenho nenhum aqui de 35, eu quase não uso, mas ele é mais grosso, né? Ele é o maior de todos. E aí você pode usar ele se você quiser dar um destaque na borda de algum projeto, ou se você estiver trabalhando com alguma camada muito grossa, né, de manta acrílica, de materiais muito grossos. Fora isso, vai com o de 25 milímetros, que é a melhor opção. E aí, se você estiver cortando o tecido, agora vamos lá, cálculo para você cortar a sua tira de viés, caso você esteja fazendo o seu viés. Como eu falei para vocês, ó, quando a gente dobra, é essa medida que vai aparecer na nossa peça. Isso aqui é mais ou menos 1 centímetro. A gente pode considerar 1 centímetro de borda de viés. E aí você pega essa medida e multiplica por 4. E acrescenta meio centímetro. Bom, por que eu preciso acrescentar meio centímetro? Gente, vai por mim. Esse meio centímetro, ele dá aí uma margem para a gente trabalhar melhor o produto, né? Aí a aplicação do viés. Não fica as coisas muito apertadinhas. Às vezes a gente está trabalhando com uma peça e a gente tem que fazer uma manobra para trazer o viés e abraçar a nossa peça. Se isso tá muito justinho, a gente vai sofrer um pouquinho mais. Então, vai por mim. Pega a medida que você quer da sua borda de viés,
1.2, 1.3, você decide, o padrão é 1, multiplica por 4 e soma meio centímetro de reserva. E foi o que eu fiz com essa tira aqui, que já tá dobradinha, tá? Essa aqui eu vou aplicar nesta peça, então é uma peça reta, não tem curva. Eu cortei uma tira de tecido no fio do tecido. Ou seja, você pode pegar o seu tecido e cortar essa tira ou na horizontal ou na vertical do seu tecido. Pode rasgar também, como eu faço, tá? Se o seu tecido for de algodão, você pode rasgar. E aqui eu cortei, ó, essa tira com 4,5 centímetros, tá? E aí, eu dobrei ela no meio, ó, margem com margem. Passei ela toda no ferro, dobradinha no meio. Depois, eu joguei essas pontinhas pro centro. Passei novamente todo o comprimento da tira. E por último, eu dobrei ela assim, com as margens aqui para dentro, ó. E passei novamente no ferro, tá? Então, esta é a dobradura, né? Que a gente tem que fazer no ferro. Tem que ser no ferro, porque essa marcação precisa ficar bem firme, bem forte, para facilitar a gente na aplicação do viés, tá bom? E agora, bora para a máquina que eu vou mostrar para vocês como aplicar. Tô aqui então com o meu pedacinho, ó, eu cortei no meio só porque a minha tira não era tão grande e eu quero mostrar para vocês a finalização também, tá? Então tô aqui com a minha tira, ó, de viés, não tem nenhum acabamento aqui na pontinha, ó, tá? E um detalhe que aqui eu tô pegando só um pedaço de demonstração, mas o seu projeto, ele tem que estar com os dois lados, né, colocados, ó, para aplicação do viés. E uma super dica, gente, mesmo que você faça uma telacê, alguma costura aqui, né, no meio da sua peça, passa sempre uma costurinha em volta antes de aplicar o viés, tá? E por que que isso é importante? Para certificar de que seus dois tecidos vão ser costurados, vão ser colocados aqui no viés, tá? Porque às vezes, se você não faz essa costurinha e começa a colocar aqui, você vai estar olhando só o lado de cima, né? Daqui desse tecido. Aí, às vezes, esse tecido aqui de baixo, ele tá dobrado ou ele não tá retinho, e aí não fica um acabamento bonito. Quando você finaliza o seu viés e você vira a sua peça, às vezes você não costurou o tecido de trás. Tô com a minha tira aqui, e aí eu vou abrir desse jeitinho. Nunca começa a aplicação do seu viés no canto da sua peça. Começa sempre em algum ponto do meio, tá? Direito da peça do meu viés com o direito do meu tecido. Eu deixo mais ou menos um dedinho de margem e eu faço a minha costura bem em cima aqui da marcação, dessa primeira marcação aqui que a gente fez com o ferro, tá? Às vezes, dependendo do pé calcador que você está usando, essa margem, ela fica um pouquinho maior do que um pé de máquina, tá? Então, inclusive o meu aqui, ó, tá? O meu pé não tá tão na margem aqui, mas eu tô ainda assim costurando em cima da linha, ó. Quando chegar perto aqui do seu cantinho, mais ou menos 1 centímetro, você para, tira a agulha, mas não precisa cortar a linha. E aí você vai, ó, essa tira aqui do seu viés, você vai jogar aqui para a sua direita. Quando você fizer isso e alinhar aqui com o seu produto, ó, você já vai fazer aqui um ângulo de 45 graus, ó, bonitinho nessa quina, tá? E aí você segura com a sua mão e joga esse tecido aqui que sobrou da tira pra cima daqui, ó. E aí você vai voltar a costurar, ó. Faz um retrocesso de novo em cima daqui da marcação, ó. Beleza, eu costurei todos os cantinhos. Agora, como que a gente faz aqui nessa emenda?
tá? Você tem a opção, ó, fazer assim e costurar, marcar uma linha aqui, ó, e fazer uma costura reta aqui mesmo, tá? Ou você pode dobrar, isso é o jeito que eu faço quando a peça é reta, tá, gente? Não me incomoda fazer desse jeito, eu acho que não fica um acabamento ruim. Essa parte que eu comecei, eu dobro pra dentro e eu passo essa tira aqui, ó, que sobrou, por cima. Termino com o retrocesso. E podemos cortar aqui qualquer sobra da tira do viés. Então, a minha peça ficou desse jeitinho. Agora, algo super importante é você não refilar aqui essa margem. Não refila aqui na diagonal, tá? A gente tem, às vezes, esse hábito, né, de ir lá e passar a tesoura aqui, passar a tesoura aqui. Não faça isso, tá? O trabalho agora é você, ó, desvirar aqui o seu viés, ó. Olha esse cantinho, como já ficou perfeito, tá vendo? Agora, o trabalho vai ser a gente fechar esse viés. E aqui, uma coisa que eu uso e que eu super indico, facilita muito, são esses grampinhos aqui, tá? Você pode fazer com alfinete também, mas esses grampinhos facilitam muito a nossa vida. Aqui você vai puxar, ó, o viés. E vocês lembram das nossas marcações, ó, nossa marcação tá aqui ainda. Ó, você vai dobrar exatamente aqui na marcação e vai dobrar novamente. Quando você fizer isso, ele praticamente vai encontrar aqui a costura que você fez, tá? Porque tá tudo mais ou menos com aquele 1 centímetro, tá? Então, e aí você vai... Primeiro eu dobro, ó, todos esses lados, essas partes retas, ó, e ponho um clips. Inclusive aqui, ó, nessa parte que foi da emenda, ó, não faz igual, ó. E aí eu deixo os cantinhos por último. Por quê? Porque aqui eu só vou seguindo, ó. Eu coloco ele pra dentro aqui, ó, o tecidinho pra dentro, desse jeitinho. E aqui você vai só fazer esse movimento, ó. Joga pra cá. Segura e dobra de novo. Ó, quando você fizer esse movimento e pôr um grampinho, um clips, eu não sei se vocês conseguem ver, mas o cantinho aqui, ó, ele tá perfeito. Tanto desse lado quanto do outro. Olha que bonitinho, tá? E aí depois que fizer tudo isso, a gente vai lá na máquina e passa uma última costura aqui na beiradinha. Aqui a minha costura tá na bordinha, tá? Mas não tão na bordinha ao ponto de eu não costurar, né? Às vezes a gente faz tão na bordinha que acaba que o pontinho sai do viés. Então, ó. E aí, conforme eu tô costurando, eu vou tirando os clips. E aí, o tecido, ó, ele dá sempre essa franzidinha aqui, ó. E aí, eu vou esticando até o cantinho. Quando chega no cantinho, eu tiro aqui, ó. E eu uso esse instrumento, que é o furador, para me ajudar, ó. Porque aí eu estico e jogo essa sobra do tecido, né? Quando a gente vai puxando o tecido, ele vai dando uma sobrinha. E eu venho com a agulha até o cantinho, bem cantinho, ó. Deixo a agulha para baixo, viro aqui a minha peça e sigo costurando. Chego no clips, eu tiro, ó. Aqui a mesma coisa, ó. Tiro o clips, sobrou um pouquinho de tecido, eu venho aqui com o furador, estico bem ele aqui para dentro, ó.
Venho com a agulha até o cantinho, deixo a agulha para baixo, viro. Encontrei aqui os meus primeiros pontinhos, posso cortar a linha, olha só. Minha costura ficou bem na beiradinha, mas pegou os dois lados, tá vendo? E aí, gente, tá gostando do vídeo? Se você de repente adora esse universo da costura, né, caiu aqui nesse vídeo porque você gosta, mas ainda não sabe costurar, ou tem uma máquina aí que tá parada porque você não sabe mexer na máquina, eu quero muito te convidar a vir fazer parte da área de membros aqui do canal. Lá você tem acesso ao meu curso online completo para iniciantes, né? Você vai aprender aí tudo do zero e as principais técnicas da costura criativa para te destravar completamente. Além, claro, de você apoiar muito o meu trabalho aqui, me incentivar a continuar criando conteúdos como este. E você tem acesso às minhas aulas especiais de vários tutoriais com moldes exclusivos dos membros e pelo menos um novo tutorial, um novo projeto especial por mês. O convite está feito, clica lá e já venha fazer parte. Beleza, agora você já sabe como fazer então a aplicação do viés numa peça reta com cantinhos. E numa peça redondinha ou em qualquer outro formato, né, que não seja completamente reto. Aqui a mesma coisa, super indico, ó, passar uma costurinha em volta para esticar bem o tecido tanto da frente quanto de trás, tá bom? Tudo esticadinho. E a grande diferença, gente, e super necessário, é a gente cortar as tiras do viés, né? Caso você esteja fazendo o viés, você precisa cortar as tiras aqui também com 4,5, porém enviesado. Vã, o que que é isso? Como que eu faço? Vou mostrar pra vocês. Eu tô aqui então com um pedacinho, gente, de tecido e é um retalho, tá? Eu peguei da minha cestinha de retalhos mesmo. E aí você vai precisar de uma régua onde tenha um ângulo de 45 graus. Esse tecido ele já foi rasgado, então aqui eu sei que essa é uma linha no fio. Então eu posso alinhar aqui na minha base de corte, essa linha aqui. Então eu sei que aqui o meu tecido ele tá reto, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu ângulo de 45 graus aqui, ó, e vou alinhar aqui com o fio do meu tecido, tá? Poderia ser na vertical também, mas eu tô fazendo aqui. E aí, você pode vir com um giz ou com lápis, fazer com uma caneta que aí marca mais pra vocês verem. Uso essa linha aqui, ó, de 45 graus, só pra fazer um traço, e aí eu venho depois com essa grande pra finalizar, ó. Tá, então eu tenho a minha linha no ângulo certo de 45 graus enviesado. Agora, eu quero um viés com 4,5 centímetros. Então, aí eu venho aqui com a régua, marco 4,5 centímetros, ó. Vou fazendo umas marcaçõezinhas ao longo aqui do comprimento da linha. E eu uno esses pontos. Tá? Então, essa aqui vai ser a minha tira de viés cortado enviesado com 4,5 centímetros. Eu vou fazer mais uma, porque eu vou fazer uma emenda. Pra vocês verem como fazer, tá? Já vou demonstrar pra vocês como que a gente faz a emenda. Então, vou fazer aqui mais uma linha. Aqui, você pode cortar com a tesoura, tá? Ou você pode cortar aqui com o cortador circular, se você tiver a base de corte e o cortador circular, ele facilita aqui. Vocês, como que a gente pode fazer a emenda, tá? Porque às vezes a gente fica com esses pedacinhos pequenos e a gente precisa de uma tira maior. E como que a gente vai fazer a emenda? A gente precisa fazer a emenda também
enviesado. Uma coisa que eu não falei para vocês, esse aqui foi a outra tira, né, que a gente já aplicou. Eu cortei aqui um pedacinho só para mostrar para vocês, caso você precise fazer uma emenda de tecido, nesse caso aqui, você pode só colocar, ó, direito com direito. E aqui na bordinha, ó, passar uma costura, com retrocesso no começo e no final. Ó, suponhamos que eu tenha passado a costura, e aí a sua tira vai ficar assim, tá? Com uma emenda aqui, e você segue costurando normal. Já na tira enviesado, a emenda também precisa ser enviesada. E como que faz isso, Van? Você só precisa colocar, ó, direito com direito, tá? Esse tecido aqui não tem, mas seria direito com direito. E aí você vai colocar essa pontinha pra cá e essa pontinha pra cima, ó. De um jeito que o seu tecido encontre aqui essa ponta, ó. E aí com uma régua, você faz aqui uma linha, ó, desta ponta até a outra ponta. Daqui até aqui. Isso aqui vai ser uma linha no ângulo de 45 graus, tá? E aí a gente vai passar uma costura bem em cima dessa linha que a gente fez. Sobra aqui do tecido, ó, a gente pode cortar. E agora, ó, a nossa tira tem uma continuidade, ó, tá? Enviesado. E aí, por que a gente precisa fazer exatamente essa tira enviesada, né? Quando a gente corta o tecido de algodão no viés, ou seja, nesse ângulo de 45 graus, a gente transforma um tecido que não tem elasticidade nenhum, né? O tecido de algodão, ele não tem elasticidade, porém, quando você corta enviesado, ó, você transforma ele num tecido com uma certa elasticidade, tá? Então, essa é a grande diferença. A gente precisa dessa tira com essa certa elasticidade para fazer a volta, né, das nossas peças que não são completamente retas. Passei aqui, gente, ó, direitinho igual a outra tira. Caso você esteja trabalhando com o viés pronto, tá? Ele já é cortado enviesado, tá? Então, não se preocupe, você pode usar ele, aquele viés de algodão, para qualquer formato de peça que vai dar certo, tá? E você pode escolher o lado, é uma questão, eu acho que aqui meio de gosto, qual é o lado que você começa. Nesse caso aqui, vamos considerar que esse é o direito, esse é o fundo da peça, eu vou começar pelo fundo da peça, tá? Então, mais uma vez, ó, abro aqui o tecido, alinho margem com margem, deixo um dedinho de... aqui a gente tem que deixar um pouquinho mais de sobra, tá? Deixa um pouco mais de um dedo. Começa a costura bem em cima dessa marcação que a gente fez no ferro. E o mais importante aqui é você ir seguindo o formato da sua peça. Então, se você estiver fazendo a aba de uma bolsa, estiver fazendo uma carteira, você vai devagarzinho e vai alinhando aqui, ó. Se você alinha margem com margem, né, o que eu digo é a margem da tira com a margem do seu tecido, e vai mantendo a sua costura em cima aqui da marcação, vai ficar certinho, tá? A sua costura. Aqui eu não tô puxando, tá? O viés, só estou ajeitando ele na minha peça, tá? Depois que a gente costura tudo, ó, eu deixei um tanto assim, aberto, eu acabei descosturando um pouquinho. E aí você tem a opção de fechar, unindo essas duas partes e passando uma costura aqui bem no meio. Pode marcar com a caneta e depois costurar e vai ficar uma costura reta aqui, desse jeito. Ou você tem a opção de fazer uma costura enviesada. Vou acertar aqui essa pontinha para deixar reto. E a gente pode cortar, ó, um pedaço aqui da minha tira de viés para saber a largura certinha. Olha só, você vai transpassar o final da tira sobre o começo aqui da tira. Vai pegar a tira de viés que você cortou como medida. E vai fazer uma marcação aqui, ó, bem para você cortar
na medida certinha do seu viés. Ou seja, aqui essa tira tá transpassada, ó, exatamente na largura aqui do nosso viés. E aí que a gente vai fazer esse movimento, ó, vamos pegar direito com direito e unir aqui essas pontinhas. Aqui você pode colocar alfinete, grampinho, se você preferir, pode riscar, mas a gente vai fazer uma linha aqui, uma costura na diagonal, aqui naquele ângulo de 45 graus. Lembrando que é sempre bom a gente começar essa costura e terminar com retrocesso para ela não descosturar. Quando a gente abre, olha só, a nossa costura fica então na diagonal, seguindo aqui o viés. Pode cortar esse excesso que sobrou e abrir a costura com o dedo. E a gente finaliza aqui a costura que ficou do viés. Beleza, quando a gente terminar, é só a gente virar, ó, o viés desse jeitinho, fazendo esse movimento. Aqui a gente pode jogar a margem do tecido para dentro, ó, bem naquela marcação que a gente já tinha feito no ferro. E do mesmo jeito que a gente fez o outro, né, com o pedacinho da tira de viés reto, a gente vai colocando bastante alfinete em toda a volta, ó, virando aqui o nosso viés para dentro, encontrando a linha que a gente já fez. Quando a gente colocar, ó, todos esses grampinhos, agora a gente passa uma costura bem na beiradinha para fechar. E uma dica é você só tirar o grampinho quando realmente ficar bem pertinho aqui do pé calcador da máquina. E mais uma vez, gente, esse furador aqui, ele me ajuda bastante quando eu tô colocando o viés. Se quando você terminar ficar alguns pedacinhos assim, ó, em aberto, eu só venho com uns pontinhos, segurando aqui o tecido e passo uns pontinhos bem em cima só dessa parte. E assim fica a nossa peça com o viés. Olha só a emenda como fica, com o viés cortado enviesado numa peça circular, ó. Eu fiz a costura bem na beiradinha. E para finalizar esse vídeo, eu vou te dar uma terceira opção para você colocar viés. Pode ser que você já tenha visto, inclusive, pessoas fazendo desse jeito. Olha só, eu cortei essa tira com 6 centímetros, tá? No fio, porque a minha peça é reta, mas você pode cortar enviesado também do mesmo jeito. Cortei com 6 centímetros e só fiz uma marcação no meio. Então, eu dobrei a tira ao meio, colocando margem com margem e passei no ferro, fazendo aí um vinco no meio da minha peça. E, gente, é desse jeitinho que você vai aplicar a sua peça. Então, você pega o seu produto, coloca a margem, ó, que tá aberta, tá? As duas margens abertas, junto com a margem do seu produto. A parte dobrada vai ficar pra dentro. E é assim que você costura com um pé de máquina. Olha só, fica bem certinho. A parte dos cantinhos, você vai fazer lá na máquina, igual a gente fez aquela primeira peça, tá? Não tem aqui segredo, vai ficar igualzinho. E depois que você costurou tudo, você vai virar novamente pro direito, né? Ou pro avesso, depende do lado que você começou. E vai passar aqui uma costurinha pra finalizar. Tá? Igual a gente fez a outra parte. A diferença aqui, gente, é só a questão que a tira de viés, ela fica mais grossa, tá? Tem gente que prefere, tem gente que acha mais fácil. Inclusive, tem gente que faz essa última costurinha aqui, ó, com um pontinho invisível na mão. Eu vejo muita gente na arte de patchwork fazendo esse acabamento aqui em toda a peça com um pontinho invisível, e aí você não consegue nem ver a costura, né? Fica um acabamento perfeito. Então, vai aí de você, tem mais esta opção para você fazer e aplicar o seu viés. E é isso, gente, aulão sobre viés. Tenho certeza que você não está terminando esse vídeo aqui com o mesmo pensamento que você começou em relação ao viés.
Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, me deixe um comentário aqui nesse vídeo dizendo o que você achou sobre a aula, se ficou alguma dúvida. Eu amo ler as mensagens de vocês e eu respondo todas. Não se esqueça de se inscrever no canal, já ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Beijos e até o próximo!